Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Beleza. Aqui a presença de vocês. Pois é, pessoal, ontem a gente estava vendo sobre transistores, não é isso? A gente estava vendo transistores do tipo PNP, NPN, né? A gente estava aprendendo a verificar, né, os transistores. E a gente parou mesmo na relação de corrente, tá? Que a gente mencionou, né, como é feita a relação de corrente. Hoje a gente vai ver a relação de tensão, tá? Rever um pouco da relação de corrente e vamos fazer um exercício para fixar, tá? O conteúdo, beleza? Então vamos lá, né, pessoal? Alguém tem dúvida de ontem? É porque eu até mencionei, se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando aí, pessoal, pra gente poder dar prosseguimento. Beleza? Então é isso, né? Eu acho que ontem deu para entender o que é o transistor. Ele é um elemento muito utilizado. Eu acho que eu vou mostrar sim, pessoal, uma simulação aqui para vocês observarem, né? Só rapidamente, vamos fazer uma simulação aqui. Aqui no nosso simulador, né? Opa, isso aqui já é desenho 3D. Deixa eu colocar aqui a simulação de circuito. Não, não, não. Eita, cara. Aqui pra voltar. Nosso simulador, que a gente parou ontem. Ah, tá aqui. Então ontem eu estava tentando mostrar para vocês na prática o que significa, porque o transistor ele é tão importante, né? Porque assim, pessoal, a gente estudou o diodo. O diodo também é um semicondutor, né? Ele também é muito importante. Só que o diodo, por exemplo, olha o que acontecia aqui, né? Vou tirar o transistor aqui. Não vou tirar completamente. Eu vou colocar o diodo ao invés do transistor. Tá? Estou polarizando aqui a saída da nossa lâmpada para o diodo, para o anodo do diodo, e o cátodo do diodo para o negativo. Tá? Montei aqui um circuito, viu, pessoal? Para quem não está entendendo aqui, ó, bateria, positivo e negativo da bateria, né, pessoal? Toda bateria tem sua polaridade. Positivo joguei para a lâmpada. A outra saída da lâmpada eu coloquei no diodo e joguei novamente para a bateria para fechar o circuito, tá? Acho que isso aí tá ponto pacífico aqui que todo mundo entende, beleza? Eu vou colocar aqui a minha caneta. Vocês acham que esse circuito vai funcionar? Acho que não. Acho que não. Por quê? Porque a lâmpada ela precisa de uma voltagem maior do que a de uma bateria, né? Não. É. Realmente precisa. Você falou algo correto. Realmente. Mas aqui é um simulador. Ela vai funcionar. Imagina que não seja uma lâmpada dessas residenciais, tá? Imagina que ela vai ligar. Beleza? Digamos que ela liga. É como se fosse um LED. Aqui o simulador ele não vai ter esse problema não, tá? Ele vai ligar. Então vamos supor que a lâmpada ligue com essa tensão aqui de 9 volts, tá? Realmente, né, não funcionaria na prática, né? Mas vamos dizer que ele consegue energizar essa lâmpada. Vamos pensar só no circuito aqui com o diodo. Ele vai ligar? Acho que vai. Muito bem. Então, ó, vou iniciar a simulação, ligou, né? Por quê, pessoal? Vamos lá. Aqui é bom que a gente revisa na prática, né? Então, ó, tá aqui a bateria, positivo da bateria. Novamente aqui, eu sempre tenho que ligar e desligar aqui minha caneta para funcionar. Então, ó, positivo da bateria. Dessa vez nem funcionou. Momento, pessoal. Então aqui, ó, positivo da bateria, negativo. O circuito elétrico, pessoal, ele vai, né? Uma corrente fluir aqui nos terminais, vai entrar na lâmpada, né, pessoal? Sair pela lâmpada. E bem aqui, ó, observem
que eu estou com o diodo. E o diodo a gente viu que ele polariza diretamente ou inversamente. Nesse caso aqui, ó, tá sendo polarização direta. Por quê, ó? Eu vou colocar o símbolo aqui que vai ficar mais fácil vocês observarem. Eu estou ligando o sentido da corrente, ó. Vamos pensar assim com relação ao sentido da corrente. Tá quem? Anodo, catodo, né? O casinho. Esse é o sentido que está sendo feito nesse circuito. Lembrando que onde tem essa faixa assim no símbolo, no diodo real você tem também uma faixazinha desenhada no componente, tá? Então esse é o sentido da polarização direta, sentido anodo-catodo, tá? Sentido da corrente, beleza? Ou então, né, pessoal, como a gente estudou, positivo da bateria no anodo, que é o positivo do diodo, negativo do diodo com negativo da bateria, tá? Isso aí é a polarização direta e faz ele fluir a corrente. No caso, se eu não quiser que esse diodo conduza eletricidade, tá? Eu só tenho uma coisa que eu posso fazer aqui para ele não conduzir. Eu posso inverter ele, ó. Vou inverter aqui e vou ligar novamente os pontos. Nesse caso aqui, o diodo não vai mais funcionar. Por quê? Porque eu acabei de inverter a polarização dele, ó. Observe, vou redesenhar aqui o circuito. É como se eu tivesse feito isso aqui, né? Ó, agora a base está desse lado. Oh, caramba. Tá? Eu redesenhei o circuito. É como se o diodo estivesse aqui, viu, pessoal? Estou só botando aqui o símbolo do diodo, porque com o símbolo dá pra gente ver melhor. Aqui é o catodo e aqui é o anodo. O catodo é o negativo, o anodo positivo. O sentido da corrente tá positivo para negativo, né, pessoal? O sentido da corrente, quem diz, é a bateria, viu? Ó, positivo para o negativo. Então você vai continuar tendo aqui a corrente positiva, aqui e aqui. Quando chega nesse ponto, o diodo ele está polarizado inversamente. O que acontece? Ele não passa mais corrente aqui. Então o circuito ele não fecha, tá? A corrente para aqui. Não tem circuito fechado, porque o diodo está polarizado inversamente. Então o que acontece? Se eu colocar para iniciar a simulação, a lâmpada não acende, né? Tá ok? Isso aí a gente já viu nas aulas de diodo. Tá, professor, mas por que você está mostrando isso? Porque agora a gente vai ver, né, que o transistor ele tem uma vantagem em relação ao diodo, que é essa bem daqui, ó. Esse aqui é um transistor NPN, viu, pessoal? Tá, eu mencionei ontem. E o sentido do transistor NPN, tá, o sentido da corrente que você tem que fazer aqui para ele ficar polarizado diretamente é coletor emissor. Para quem não lembra da aula passada, onde está o coletor, né? Na prática você tem que ver a ficha técnica, mas aqui na simulação você já tem, né, algumas coisas mais mastigadas, né? Digamos aqui esse N está simbolizando que ele é um NPN. Esse C, coletor, B, base, E, emissor. Os três terminais do transistor, né? Lembrando, terminal do diodo era anodo, catodo, né? Então todos os componentes têm nomes para os seus terminais. Aqui no caso já é coletor, base, emissor. Então, como eu mencionei, para você polarizar esse transistor, tá, a gente tem que fluir uma corrente do coletor, que vai coletar, né, os portadores de energia, né, os elétrons, para o emissor, que vai emitir esses elétrons para algum lugar, né, no caso aqui vai ser para a bateria. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou conectar aqui o fim da lâmpada aqui, ó, pro coletor, e o emissor, ó, vou jogar aqui para nossa bateria. Tá? Vou botar aqui em preto para não confundir. Pronto. Tá? Então eu acabei de fazer aqui, ó, substituir o diodo e botei um transistor. Ele vai funcionar, pessoal? Quem lembra da aula de ontem? Nesse esquema aqui. Hein? O que vocês acham?
Se eu iniciar a simulação, ele vai funcionar? Esse transistor? Quando eu digo ele vai funcionar, eu estou dizendo que se ele vai permitir que passe corrente aqui e acenda a lâmpada, tá? Eu acho que vai, professor. Acho que vai, vamos ver então. Não foi, né? Por quê? Né? A gente tem que fazer, pessoal, pro transistor, né? Para vocês entenderem qual é a função do transistor, eu botei o diodo de forma proposital, porque você viu que o diodo ele permitia ou não a passagem de corrente entre dois terminais, né? A gente tem dois terminais também aqui no transistor, mediante o que, pessoal? No diodo eu só tinha que inverter ele, né? Eu invertia, né? Uma hora ele estava nesse ponto aqui, né? Aí você viu que não conduziu desse jeito aqui, né? Aí você invertia, né? Para ele ficar nesse esquema aqui, ele funcionava. Então, no diodo, fisicamente, eu tinha que mexer nele para ele conduzir ou não, tá? Já no transistor, eu tenho uma possibilidade aqui, ó, que é a função do transistor. O transistor tem 3 portadores, tá? Ou 3 camadas de semicondutor, que a gente viu ontem, ó. O diodo só tem 2. Já o transistor tem 3, ó. Nesse caso aqui é N, P, N. Então você vai ter uma camada N, uma camada P e uma camada N. O transistor é um semicondutor muito importante porque eu consigo, ó, fluir energia dessa camada N para essa outra camada N, que é de fato o coletor e o emissor, né? Coletor e emissor, mediante a energização da camada intermediária, que é essa camada P. Então, o que que acontece? Eu consigo que permita a passagem de corrente mediante a polarização, ou melhor, a energização da camada intermediária. Quem é a camada intermediária? É a base, tá? Então, na prática, o que que acontece? No diodo, eu mexia fisicamente nele para ele conduzir ou não. Aqui no transistor, eu posso energizar aqui essa base, tá? Para fazer ele funcionar. Por exemplo, né, pessoal? Deixa eu botar aqui um botão. Tá? Como é que funciona esse botão, pessoal? Ele tem aqui, ó, terminais, que quando eu aperto aqui no botão, os terminais funcionam, né? Se eu não me engano, esse botão tá ao contrário. Então eu coloco ele aqui e outro terminal aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Só para lembrar aqui. É, tá ok. Então, ó, o que que eu fiz? Eu peguei um fio, né, do positivo da bateria, coloquei no botão. No final do botão eu mandei esse fio para a base do transistor, tá? Então, quando eu aperto esse botão, eu vou energizar a base. E olha o que acontece. A lâmpada acende, né? Porque quando eu estou apertando esse botão, eu estou permitindo passagem de corrente para a base, que é esse garoto aqui, ó. Então, basicamente, quando eu energizo a base, ele permite que ele conduza, né? Mediante eu energizar a base, tá? Eu tenho que energizar a base para ele conduzir, tá bom? Então, essa é a diferença para o diodo, ó. No transistor eu consigo, ó, energizar ele, tá bom? Deu para entender? Resumindo, pessoal, tá? Para ficar mais fácil. O transistor, ele pode, né, conduzir energia entre dois terminais, que é o coletor e o emissor, mediante eu energizar um terceiro terminal, que é a base. Tá? Eu consigo controlar, para vocês entenderem, esse sinal aqui. Imaginem, por exemplo, quem lembra lá de sinais digitais, que vocês estão vendo com o professor Jorge. O sinal digital tem quantos valores, pessoal? 2. 2, né? Que seria, ó, positivo,
né? E pode ser um 0, né? 1 e 0. Né? Aí vocês usam as portas lógicas, né? E as portas lógicas são portas digitais por quê? Porque eles só recebem dois tipos de valores, 1 ou 0, ou 0, 1, né? Essa aqui é uma porta AND, né? Então vocês estão trabalhando lá com o professor Jorge com dois valores. Só que aqui na prática, pra gente que está trabalhando com eletrônica analógica, pensem bem, o computador ele trabalha com valores digitais, né? Valores que podem ser 1 ou 0. Só que você tem que representar esse valor 1 ou 0 de alguma forma fisicamente. O transistor ele está muito associado com os sistemas digitais porque, observem, eu consigo, se a gente for pensar nessa lâmpada acesa como um valor 1 e a lâmpada desligada como valor 0, eu consigo criar um código aqui, ó, com o transistor, energizando ou desenergizando ele. Ó. Então, o transistor a gente consegue fazer sinais digitais. Ó. Aqui no caso sou eu apertando, né, pessoal? Mecanicamente, mas no computador você vai ter um elemento analógico, tá? Que vai fazer, ó, essa sequência de liga e desliga, tá? E claro, temporizada, né? Aqui eu posso fazer 1, 1, 0, 0, 1, 1 e assim por diante, né? Então, a parte interessante do transistor é essa possibilidade da gente utilizar ele, tá? Para fazer os sinais digitais, tá? De fato, tá bom? Porque o sinal digital ele precisa apenas de dois valores, ligado e desligado, por exemplo, tá? Beleza? Então, pode falar. E se em vez de você colocar um botão, se eu ligasse diretamente do positivo na base do transistor, ele ficar diretamente ligado? Exatamente, ele iria ficar diretamente ligado. Ó. Vou fazer aqui a experiência para você. Ó. Tá ok? Na prática, vocês vão ver que precisa de alguns outros componentes, como resistores, tá, pessoal? Para você polarizar um transistor real, tá? Infelizmente a gente não tem um laboratório, mas a gente vai tentar aqui explicar isso nas aulas futuras. Mas, de qualquer forma, você tem que energizar, no caso, a base, tá? E agora, a próxima explicação, é o Ray, né, que perguntou, ó, N, P, N. Observe que o N, a gente viu que está relacionado com a base. E é muito fácil você saber como polarizar um transistor NPN, porque como é P na base, você tem que mandar uma energia do positivo, tá? Agora, se a gente for usar o PNP, que é o próximo transistor, né? Primeiro, né, a gente tem que, como eu mencionei, vamos trocar aqui o transistor, né, pessoal? Vou botar aqui o PNP. A gente estava com NPN, sai NPN, vem PNP, tá? No caso do PNP, é uma questão um pouco interessante aqui para a gente entender. Porque observem aqui, ó, que o PNP ele tem uma diferença do NPN com relação à pinagem, para ele ser polarizado. Porque o NPN, né, pessoal, ele flui uma energia do coletor para o emissor, o sentido é esse. Porque o coletor está positivo, o emissor está negativo. E para você fazer essa condução, você tem que mandar um positivo aqui também para a base. Já o NPN, pessoal, ele é um pouco diferente, porque a lógica de polarização dele é inversa, tá? Vou colocar aqui, ó, P, não, desculpa, aqui é N, é P, né? N, P. A lógica do PNP é a seguinte: enquanto o NPN passa do coletor para o emissor, o PNP vai passar do emissor para o coletor, tá bom? Fora isso, pessoal, e como é que vai ser feito isso, né? O coletor no NPN era positivo, aqui o emissor que vai ser positivo e o coletor vai ser negativo. Tá? Aqui já era diferente, ó. Aqui era positivo, aqui era negativo, aqui já é positivo e aqui é negativo. Tá? E observem que na base você tem aqui a letra N, ó. O que significa isso? Significa que eu tenho que mandar uma energia
da bateria, né, do negativo, para fazer ele polarizar. Quando eu falo polarizar, pessoal, eu estou falando em permitir a passagem de corrente, tá? De um terminal para o outro, no caso é emissor-coletor. Beleza? Vamos ver isso na prática, tá? Para não ficar muito confuso. Então vou tirar aqui, ó, o NPN, agora eu vou pro PNP. Vou fazer a mesma coisa, tá? Só que agora, ó, antes eu estava ligando pro coletor, agora eu estou ligando pro emissor, tá? E o coletor ele vai agora para onde, pessoal? Pro negativo. Vai funcionar? Não. Por quê? Falta eu polarizar a base. Agora, da explicação que eu mencionei, agora eu falei para vocês, como eu vou polarizar essa base? Eu vou puxar fio de que ponto da bateria? É negativo, né? Muito bem, do negativo. Porque ele é um PNP. Pronto. Essa é a diferença, né? Na prática, é isso, né? Eles têm lógicas, né, inversas, né? Aí eu poderia botar o botão também, novamente, tá? Normalmente vocês vão encontrar transistores NPN. Normalmente se usa NPN, tá? Mas nada impede de se usar também o PNP. Você só vai ter que, né, se preocupar com a lógica. Ixi, aqui o botão... Enfim, é porque esse botão ele fica ao contrário. Deixa eu virar ele aqui. Ixi, virei demais. Pronto. Então vou colocar aqui terminal 1, terminal. Pronto, aí o que eu vou fazer, ó? Apertar o botão. Quando eu aperto o botão, pessoal, ó, pra quem ainda não entendeu, tô tentando ser bem didático hoje. Quando eu aperto o botão vai fluir, ó. Eu vou fechar um contato entre esses dois terminais, mas só quando eu apertar o botão aqui, ó. E ele vai permitir passagem de corrente. E aí eu posso fazer os sinais lá que eu quero, tá? Pessoal, professor, isso só serve para lâmpada? Não, eu já usei muito em motores, pessoal, porque eu fazia alguns veículos elétricos lá na faculdade, a gente montava alguns veículos. Eu usava muito transistores para fazer o controle do motor. Isso aqui é um motor, tá, pessoal? Vou colocar um motor aqui para vocês verem, que não é só em lâmpada, né, que ele funciona. Vou botar aqui no... Ligar aqui no motor, ó, positivo, negativo do motor. Negativo eu tô indo pro transistor. Ó, cliquei aqui no transistor, ó, permitiu a passagem de... Isso é só uma curiosidade, viu, pessoal? Não é só pra lâmpada, serve pra motores também, ó. E pra que eu usava em motores? Porque eu conseguia controlar a velocidade, ó, variando aqui, ó, o botãozinho aqui de ligado. Então, por exemplo, se eu deixasse ele o tempo todo ligado aqui no transistor, a base do transistor, por exemplo, o motor estava 100%. Aí digamos que eu corte a base. O motor ele não vai parar imediatamente, viu, pessoal? Isso aqui é porque é um exemplo. Aí o motor vai diminuindo a velocidade, aí eu ligo de novo. Aí ele aumenta, diminui, aumenta. Para que serve isso? Eu consigo controlar a velocidade, tá? Com isso. Então se o motor está aqui a 300, eu desligo a base, aí vou ligando, aí vou desligando, ligando, desligando, ligando. Claro, isso quem ia fazer para mim era um código de programação, tá? Eu não estava lá, né, com um botãozinho não. Quem estava controlando a condução da base era um Arduino, tá? Que eu conseguia controlar a rotação do motor com base na base, né? Com base, né, na energia que eu mandava para a base. Então eu ia assim, ó, variando, vocês vão ver que ele vai rodar cada vez mais devagar, ó. E aí eu consigo controlar a velocidade. Então, é um dos usos do transistor, pessoal, tem vários, né, usos. Mas para vocês verem a importância, né, do transistor. Deu para entender, pessoal? Eu gosto de mostrar porque agora a gente vai ver uns cálculos e tudo mais, e a pessoa acaba esquecendo para que serve, né, o componente. É por isso que eu sempre gosto de mostrar antes uma função do componente para a gente entrar nos cálculos, tá? Então eu acho que deu para entender, tá? Quem tiver dúvidas é só comentar e vamos então para a aula, beleza? Vamos lá. Bom, ontem a gente viu, pessoal, algumas coisas, por exemplo, a relação de tensão e corrente. A gente viu
tudo sobre transistor ontem, né, a parte construtiva, né? E agora a gente vai ver a parte elétrica, que é basicamente tensão e corrente, que a gente quer saber, né? Aqui eu coloquei aqui o transistor TJB, pessoal. Para quem não sabe, TJB é o tipo de transistor que a gente está trabalhando, que é o transistor de junção bipolar, a sigla TJB, tá? E ele pode ser o que? NPN e PNP. A gente viu nas últimas aulas que a gente pode identificar esses terminais, né, de acordo com o sentido aqui dessa setinha, ó. Sempre quando tem uma setinha no símbolo, quer dizer que ele é um emissor, tá? A base é esse pino, né, que está entrando nessa coluna aqui mais grossa do transistor, e o que sobra, né, é o coletor. Sempre vai sobrar um, então você já descobre que é o coletor. Então esse aqui é o NPN, né? Observem o que a gente estava vendo na prática. No NPN, a corrente passa do coletor para o emissor. Olha o sentido aqui, ó. Tá ok? Já no PNP, a corrente passa do emissor para o coletor. Tá o mesmo sentido? Não, não tá o mesmo sentido, porque aqui o emissor está embaixo, o coletor está em cima. Aqui o emissor está em cima e o coletor está embaixo. Tá? Então passa do emissor para o coletor. Já no NPN passa do coletor para o emissor, a corrente que a gente quer, tá? E você vai ter uma corrente que é o que a gente quer controlar, que é a corrente da base. No caso do NPN, a corrente da base está entrando. No caso do PNP, como a gente energiza no negativo, a corrente da base está saindo, porque é negativo, tá? Com relação ao sentido da corrente, viu, pessoal? Então, né, com relação à corrente, o que a gente pode perceber, né? Que para a gente determinar a corrente nesse tipo de transistor, a gente tem que ver a lei de Kirchhoff, lei dos nós. O que a lei dos nós diz? Que em um nó elétrico, o que é um nó elétrico? É um ponto em que você liga terminais, tá, digamos assim. A soma, né, desses das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Ou vice-versa, né? A soma das correntes que saem tem que ser igual à soma das correntes que entram. Aqui no caso tem uma corrente entrando e duas saindo. Então, digamos que esse aqui é I1, esse I2 e esse I3. Pela lei dos nós, independente se é transistor, se é resistor, independente, pela lei dos nós a gente sabe que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Tá ok? Essa é a lei dos nós. Então a gente vai pegar esse fundamento dos circuitos elétricos e aplicar no transistor. A gente imagina como essa parte central do transistor como um imenso nó, tá? E nesse nó você vai estar entrando algumas correntes. Então lembrem dos terminais, cada terminal vai ter uma corrente, tá ok? No caso o IB, o IC e o IE. No caso do NPN, o IB está entrando, o IC está entrando nesse nó aqui que eu criei gigante, e o IE está saindo. Dá para ver aqui, ó, pelo sentido das correntes. Esse está entrando, esse está entrando e esse está saindo. Então, como a soma, né, das entradas é igual à saída, eu fiz assim, ó. IC, que é a entrada, mais IB é igual a saída. Quem é a saída aqui? IE. Professor, deu diferente da fórmula que você botou no slide. Não, pessoal, é a mesma coisa, né? Só tá ao contrário, né? IC mais IB igual a IE, e aqui é IE igual a IC mais IB, né? É como se eu fizesse 1 mais 2 igual a 3, ou 3 igual a 1 mais 2, né? Não é a mesma coisa? É, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que pela lei dos nós, a gente pega então essa relação de corrente. E essa relação de corrente é muito fácil de lembrar porque ela serve tanto para o NPN, que é o que a gente está vendo aqui, quanto para o transistor PNP. Serve para os dois transistores, tá? Vamos avançando.
aqui eu falo novamente, ó, esta equação elementar vale tanto para transistores NPN quanto para PNP. Em um transistor, né, pessoal, aqui mais uma curiosidade, a corrente do emissor, que é o IE que está entrando, sempre será maior que a corrente de base. Não, desculpa. A corrente do emissor sempre será a maior corrente, tá? A corrente de base sempre será menor, que é essa aqui no final, a corrente da base, e o IC tem um valor intermediário. Então essa é a relação. A corrente do emissor é maior do que a do coletor, que é maior do que a da base. Tanto para o PNP, que é esse, para o NPN, que é esse cara aqui do lado, como para o PNP. Tá? Então essas relações de corrente são fáceis de lembrar porque elas servem para os dois tipos. Ok? Deu para entender, pessoal, essa questão dos nós, esse cálculo que a gente fez aqui para determinar essa fórmula? Ó, a Caroline falou que sim. Letícia também. Então, beleza. Qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá, pessoal? Então, a corrente está bem decidida, né? Então, a corrente a gente já definiu essa fórmula aqui bem simples. Agora a gente vai para a tensão, tá? A tensão já é essa aqui, a relação das tensões, no caso, desculpem aqui, pessoal, aqui é transistores. Tá, essas aqui são as relações das tensões para cada tipo de transistor. Aqui eu já botei no geral, tá? Mas eu acredito que eu tenha feito um slide para a gente falar por tipo de transistor, porque as relações de tensões, elas vão ser um pouco diferentes para o transistor NPN quanto para o PNP, tá? É diferente da corrente, que as relações valem para os dois, aqui a tensão não vai valer para os dois. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é no caso do transistor NPN. Para o transistor NPN, a gente tem a seguinte relação: VCE igual VBE mais VCB. Professor, o que é isso? Bom, pessoal, não tem muito mistério. Observem que no NPN, vamos tentar lembrar, eu tinha aqui, ó, um positivo aqui, um negativo aqui e um positivo aqui, né? NPN. A gente polarizava assim, né? A tensão VCE é a tensão entre o terminal do coletor e o terminal do emissor. Simples. A tensão do terminal do coletor para a tensão do terminal do emissor vai ser igual à tensão do terminal da base para o emissor, que é o VBE. Observe, VCE. VCE é o que, pessoal? Lembrando, tensão entre o coletor e o emissor. VBE é tensão entre a base e o emissor, tá? Professor, e o VCB? Porque tem positivo aqui no coletor e o positivo na base. Não importa, pessoal. O importante é o sentido da medição. Eu estou medindo, ó, coletor-base. Então, se é coletor-base, é a tensão entre o coletor e a base. Independente se são dois positivos. Tá bom? Então, VCB é igual a tensão coletor-base. Então, se vocês separarem, né, a relação de tensão no NPN é o VCE, que é essa tensão entre o coletor e emissor, vai ser igual ao VBE e o VCB. Tá ok? Então, resumindo, a tensão coletor-emissor vai ser igual à tensão base-emissor e a tensão coletor-base. A soma, né, da base-emissor com coletor-base. Tá, mas na prática, o que vocês vão fazer? Na prática, vocês vão ter, provavelmente, valores de tensão no coletor, no emissor e na base, que vai ser o VC, o VE e o VB. Geralmente, vocês têm esses valores na prática. Aí você vai determinar, com base nesses valores, o VCE, o VBE e o VCB. Por exemplo, eu tenho aqui no coletor uma tensão de 5 volts. E eu tenho aqui no emissor uma tensão de 2 volts. Tá? Qual é a minha tensão coletor-emissor? Observem aqui essa primeira relação. VCE
vai ser igual a VC menos VE. Eu falei aqui que o meu VC é 5, então VC é igual a 5 menos VE. Quem é VE é 2. Quem vai ser VC é 3, né? 3 volts. 3 volts, muito bem, Carolina. Então aqui, ó, determinei o VCE. Na prática não é difícil, pessoal, tá? A mesma coisa vale para o VBE. Se você tem a tensão na base e a tensão no emissor, o VBE vai ser tensão de base menos tensão do emissor. Se você tem tensão no coletor e tensão na base, VCB, tensão do coletor menos tensão na base. Tá? Não é muito difícil. Esse aqui é pro NPN. Ok? Agora vamos ver pro, ó, né, aqui já são os terminais, né, pessoal? Que eu acho que eu ia perguntar pra vocês, né? Ó, esse primeiro terminal quem é? Não, melhor. Esse terminal aqui que tem a seta, qual é o nome dele? Pra ver se vocês estão entendendo mesmo. Emissor. Emissor, muito bem. Terminal que tem seta, pessoal, sempre é emissor. Esse terminal aqui que está no meio. A Base. base. Base, muito bem. Logicamente, o que sobra quem é, pessoal? Coletor. Coletor, muito bem. Esse aqui é a identificação, primeiro a identificação dos terminais aqui que a gente fez, ó. Coletor, base e emissor. Moleza, né? Então, aqui no slide eu também deixei para vocês, ó. Coletor, base e emissor. NPN, né, pessoal? Porque a setinha aqui, ó, tá saindo, tá? Saindo do circuito. A gente já tinha visto isso antes, tá? PNP, né? A relação de tensão do PNP, pessoal, é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque a gente viu que o PNP ele tem uma relação meio que inversa em relação ao NPN. Então, tudo vai ser ao contrário. Antes, observem que era no NPN, ó, era VCE igual a VBE mais VCB. Não era isso, ó, no slide anterior? VBE mais VCB. Aqui é tudo ao contrário. Antes, aqui não era VCE, vai ficar VEC igual a VEB mais VBC. Então, eles são diferentes, mas é fácil descobrir a diferença. Então, ó, aqui é para transistor PNP a relação entre as tensões VEC, VEB e VBC. Então, o que ele está dizendo? Que a tensão VEC, tá? Que é essa aqui, entre o terminal emissor e o terminal coletor, ela vai ser igual ao VEB, que é a tensão entre o emissor e a base, e o VCB, que é a tensão entre o coletor e a base, tá? Além disso, né, pessoal, vale lembrar o que agora? Que a gente vai ter, né, as mesmas relações da outra, do NPN. Quando eu digo mesma relação, é que eu falo assim, se você tem VEC no PNP, então o que significa isso? Significa que você vai fazer uma subtração entre o VE menos o VC. É só vocês observarem as siglas que tem aqui, ó, VEC, tá? No PNP, no NPN já era o que? VCE. Aí o que vocês faziam? VC menos VE. Tá? Aqui só muda, pessoal, é só questão de observação, né? E muda as referências, tá? Então aqui vai ser VEB, quem já é VEB vai ser VE menos VB. Quem é VBC já é VB menos VC. Tá bom? Para facilitar, ó, emissor, base e coletor. Emissor, novamente, aqui tem a setinha. A base é a que está aqui no meio. E o coletor, o que sobra. Tá? Beleza? Observe uma coisa interessante, que a gente já mencionou. Aqui no PNP, ó, olha o sentido que a corrente está indo. Ela está indo do emissor para o coletor. Por isso que ele é invertido em relação à tensão. Já aqui no NPN, ó, ela vai do coletor para o emissor. Tá? No PNP, nós temos o coletor aqui em cima e o emissor aqui embaixo. No NPN, desculpa.
Já no PNP, ó, quem está aqui em cima, emissor, e quem está embaixo, coletor. Opa. Bom, pessoal, essa parte tem mais cálculos, né? Vocês repararam que são duas relações para os dois transistores, né? Então, a gente vai fazer um exercício para tentar fixar. Então, o exercício aqui que a gente tem, vamos tentar pelo menos fazer um hoje e deixar o próximo para a próxima aula, é determinar os valores das tensões e correntes para os transistores abaixo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Vamos começar pela letra A, ó. Tem dois tipos de transistores aqui, vamos começar pelo A, tá? Ó, observe que na letra A a gente tem alguns valores, tá? Você tem aqui os valores de corrente, né, pessoal? Que tem aqui, ó, miliampere, onde tem miliampere, né, pessoal? É corrente, vamos lembrar. Aqui um valor com V. Quando tem V é o que, pessoal? Tensão, né? Tá? Isso aí vocês já sabem, deveriam saber. Mas é sempre bom reforçar, né? Então, primeira coisa para a gente resolver esse problema é identificar o tipo de transistor. E os terminais, obviamente. Que tipo de transistor é esse, pessoal? NPN. Muito bem. NPN. Porque, observem aqui que tem uma setinha aqui que está saindo. Ó. Quando na simbologia você tem uma setinha que está saindo, você já determina que é NPN. Outra coisa que dá para saber com essa setinha, dá para saber onde é o terminal do emissor. Que é esse mesmo que está aqui que está apontando a setinha. Esse aqui é o emissor, o terminal do emissor. Esse terminal do meio é a base, né, que a gente já viu. E o que sobra é o coletor. Beleza, a gente já determinou o tipo de transistor. E agora vamos descobrir as correntes e as tensões. Eu recomendo vocês começarem pelas tensões. Mas, do ponto de vista da facilidade das equações, porque assim, na prática vocês sempre começam pelas tensões. Porque na prática é muito mais fácil você ter os valores de tensão do que de corrente. Tá? Porque os valores de tensão você consegue medir no multímetro com mais facilidade. Então por isso que sempre começa pela tensão, depois vai para a corrente. Mas esqueçam isso. Vamos trabalhar primeiro com a corrente, porque a gente sabe que a relação de corrente é mais fácil. Quem lembra da relação de corrente? Para a gente escrever aqui, para a gente fazer. I é igual a IC mais IB. Muito bem. Lei de Kirchhoff, né, Caroline, novamente. Vamos, para quem não está entendendo, ó, só supor novamente aqui um nó. E observem que tem umas setinhas entrando e umas setinhas saindo, né? Então, o que significa isso? Significa que a soma das correntes que entram é igual à soma da corrente que sai. Ou então, a corrente que sai é a soma das correntes que entram, que é esse caso, né? Vamos pegar aqui o IE, que é o que está saindo, ó, igual. Se esse aqui é coletor, pessoal, isso aqui vai ser o quê? Né? Se esse terminal é o coletor, a corrente que está nesse terminal vai ser IC. Se esse terminal aqui é a base, que é esse terminal do meio, ó, se ele tem uma setinha que tem uma corrente também, isso aqui vai ser IB. Então, qual é o valor de IC? Vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, não sei se está dando para enxergar bem, né? Se não tiver, é só falar. Vocês estão conseguindo ver o valor de IC? Vou colocar aqui a relação, tá, pessoal? Que a Caroline falou. I é igual a IB mais IC. Agora a gente tem que saber os valores aqui que a gente quer. Primeiro, o IE é a corrente que está aqui no emissor, né? Então é do terminal do emissor. Então eu tenho que olhar para o circuito e descobrir como resolver essa equação. Então, se vocês olharem no circuito, vocês vão ver que o circuito tem algumas informações, tá? Por exemplo, as informações de corrente
você tem uma corrente aqui que está entrando e ela aqui está 25 mA e ela está entrando no terminal do coletor. Então, essa corrente que está entrando é a corrente do coletor, que é IC. Então, IC vai ser 25 mA. Já IB, pessoal, quem é IB? Alguém está conseguindo visualizar? 1,34 mA. Isso mesmo. O IB está aqui, ó, corrente aqui na base. Você já tem. Pessoal, não tem mistério. Se você for resolver uma questão dessa, a questão vai ter que ter alguns dados para você resolver, tá? Então, o IB aqui, ó, tem uma corrente que já está dada aqui, que é 1,34. Depois disso, o que a gente vai fazer? Né? Aqui, miliamperes. Você vai pegar aqui a fórmula e aplicar, né, as correntes que tem na questão. Então, IE vai ser igual a quem, pessoal? O IB, quem é IB? 1,34. Vou tirar o miliampere, né? 1,34 mili. Vou deixar 1,34 mili. Não, vamos lá. 1,34 miliampere mais IC, que é quanto? 25, né? Miliampere. Bom, pessoal, aí é só somar, né? Vai dar quanto isso aqui? 26,34 mA. Muito bem, 26,34 mA. Pronto. Então você já achou a corrente que faltava, né? Então você já tem a corrente no coletor, corrente na base e agora a corrente que faltava, que era o emissor. Tá bom? Então essa aí já é uma parte da resolução. Vamos ver aqui, pessoal. Agora a gente tem que achar o que? As tensões. Tá? Vocês entenderam, pessoal? Todo mundo? Essa resolução aqui da corrente, para a gente poder avançar? Ó, a Carla falou que sim, né? Então, vamos lá. O slide tem as resoluções, viu, pessoal? Não tem na minha letra, né? Pra sorte de vocês, se minha letra é muito feia. Mas tem aí já as soluções já postas aí. Então eu vou apagar aqui pra gente fazer agora para tensão. Então aqui para tensão, pessoal, a gente tem que primeiro, como eu mencionei, identificar o tipo de transistor, né? A gente já descobriu que é NPN. E a relação que eu usei no NPN, ó, é essa aqui. Tá? Eu não botei antes porque eu queria que vocês me falassem mesmo aí. Realmente falaram, né, as relações. A de tensão eu vou botar porque é um pouco mais chatinha, né? Aí eu já boto aqui na questão. Para o transistor NPN, a relação de tensão é VCE igual VBE mais VCB. Tá ok? Então, para a gente resolver essa relação aqui de tensão, a gente tem que ficar de olho nas tensões, né? Observem que as tensões de VCE é as tensões entre os terminais, né? Eu vou botar só a sigla aqui, tá, pessoal? Coletor, base e o emissor. Se eu quero a tensão VCE, eu quero a tensão entre o terminal C e o terminal E. Se eu quero a tensão VBE, eu quero a tensão entre o terminal B e o terminal E. Se eu quero a tensão VCB, eu quero a tensão entre o terminal C e o terminal B. Tá? É basicamente isso. E a relação me diz que a tensão entre C e E, que é esse aqui, vai ser igual à tensão entre B e E, que é esse aqui, mais a tensão VCB, que é esse aqui. Tá? Ah, professor, tá muito difícil. Não, não tá, pessoal. Porque dá pra gente descobrir essas tensões com base nos valores que a gente obtém, né, do circuito. Por exemplo, esse aqui é o terminal C, esse aqui é o terminal B, esse aqui é o terminal E, né? Novamente, C, B e E. No circuito a gente tem alguns valores de tensão. Esses valores de tensão estão relacionados aos terminais. Então, por exemplo, esse 2,1 que está aqui, quem será ele, pessoal? O V, C, a tensão do coletor. Esse 1,9 que está aqui é o V, B, a tensão da base, porque ele está aqui no terminal da base. Já esse 1,2, pessoal, ele está no terminal do emissor. Quem é ele? V, E. Aí agora o que a gente vai fazer? Só descobrir
tudo, né? Já descobri tudo, na verdade, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai descobrir o VCE, o VBE e o VCB, tá? E depois você confirma se é isso mesmo, porque elas estão ligadas, né? Então, vamos lá. A tensão VCE, quem seria ela, pessoal? A gente viu também que a tensão VCE ela pode ser descoberta da seguinte maneira. VCE vai ser igual a tensão no terminal VC, né? Deixa eu ver se eu tô tá de acordo aqui com o que eu escrevi. Ué, cadê? Tá. Só para ter uma pesca aqui, pessoal, dos valores que eu tinha feito. É, isso mesmo, né? Dá certinho. Eu tava revisando, pessoal, porque isso aqui é uma relação bem fechada. Então os valores aqui vão ter que ser certinhos. São medidos, né, na prática. Tá? Eu não posso inventar valores, viu? Porque é uma relação fechada. Então vamos lá. O VCE vai ser igual ao VC menos o VE. O VBE vai ser igual ao VB menos VE. E o VCB vai ser igual ao VC menos o VB. Tá? Vamos resolver esse primeiro aqui. Isso aqui vai ser igual a VCE igual a VC. Quem é VC, pessoal? 2.1 menos VE. Quem é VE? Tá aqui, ó, pessoal, no circuito. Ó, VE vai estar aqui no terminal do emissor. Eu até coloquei aqui, ó, VE 1,2. Então eu vou botar aqui 1,2 menos 1,2. Quanto vai dar isso aqui? 3.3, 3.3. Não, aqui é um menos, ó. É sempre menos, é sempre subtraindo do valor que você quer, entendeu? Por exemplo, VCE é igual a VC menos VE. VBE, VB menos VE. VCB, VC menos VB. É sempre a subtração da primeira sílaba pela segunda. Então aqui 2,1 menos 1,2, pessoal, vai dar quanto? 0,9. 0,9. Muito bem, 0,9 volts. Então a gente já achou o VCE. Então a gente já achou aqui nosso primeiro valor de tensão entre os terminais do transistor. Vamos agora para o VBE, né? Vou botar aqui embaixo. VBE vai ser igual a VB, né, pessoal? Que é o... Quem tá vendo o VB aí? 1,9, tá? Para quem não tá vendo aqui, ó, tá no terminal da base, na figura. VB igual a 1,9. Menos VE, que está no terminal do emissor, que é 1,2. Vamos subtrair isso aqui na calculadora, pessoal. Vai dar o quê? 0,7. Já achamos então o VBE. Falta o VCB. Vou botar uma setinha aqui para o lado. O VCB é igual ao VC, pessoal. Não precisem se preocupar. VCB, pessoal. Eu quero que vocês entendam isso. VCB é VC menos VB. É só vocês prestarem atenção na sigla, tá? Então, quem é VC? 2,1. Quem é VB? 1,9, que está ali embaixo, que está ali na figura. Isso aqui vai dar quanto? 0,2. Muito bem, muito bem. 0,2 volts. Pessoal, agora é a hora da verdade. Por que, professor? É a hora da verdade. Porque, vejam bem, a relação que eu tinha é que VCE é igual a VBE mais VCB. Essa é a relação.
Vou botar aqui em cima, tá, pessoal? Em cima do slide aqui, que aqui embaixo não vai ficar muito bom de vocês verem. Então, ó, a relação que a gente tem é essa aqui que está circulada aqui, ó. VCE igual VBE mais VCB. Vocês concordam que a gente já tem esses valores? Já, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses valores nessa relação e ver se está correto. É uma prova que a gente chama de prova real. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vou colocar aqui VCE aqui em cima, tá, pessoal? VCE igual VBE mais VCB. Vou pegar os valores que a gente já obteve aqui embaixo, ó, que é 0,9, 0,7, 0,2. Observe o que vai acontecer. VCE é 0,9, que a gente calculou, né? VBE a gente calculou, deu quanto? Zero vírgula sete, né, pessoal? E VCB foi o último que a gente calculou, deu quanto? 0,2. Essa soma aqui vai dar o que, pessoal? 0,9. Então, a relação está certa. Por isso que eu falei que os valores são bem calculados, né? Porque se eu botasse um valor aqui errado, iria dar errado aqui também. Então, o que a gente percebeu? Que os cálculos que a gente fez bateu com a relação, tá? Deu para compreender, pessoal? Aqui eu vou mostrar aqui para vocês já feito, ó. Aqui as soluções, ó. Eu comecei pelas tensões aqui na solução, viu? Mas isso aí não é problema, tá? E depois fui para as correntes. Então aqui, ó, no slide já tem toda a solução aqui para vocês estudarem, né? O VE, ó, 1,2 que está aqui. O VC, 2,1 que está aqui no slide também. O VB 1,9, todo o processo que a gente fez, né? Tá aqui também. Beleza? Então acho que deu para entender, pessoal. Se alguém tiver dúvidas, agora não, que nosso horário extrapolou, mas falem comigo no WhatsApp, pessoal. Sempre que tem alguém perguntando alguma coisa, eu estou respondendo, eu mando vídeo, mando áudio, né? Faço uma questão ou outra. Vocês têm que aproveitar também os horários da tarde, que a gente está disponível aqui para tirar dúvida, tá? Então, a gente fez hoje, né? Gostei muito da aula de hoje, a gente conseguiu fazer as tensões e as correntes para o NPN, né? Na próxima aula a gente faz para o PNP, que é o que faltou, beleza? Então é isso, pessoal, a gente extrapolou um pouco da aula, mas a gente para por aqui, beleza?